Vamos dar voz à inteligência para o conceito de o autismo está na moda? Sabe que às vezes eu venho a gravar os vídeos e eu fico pensando se eu gravo sem o meu filtro autista ou se eu gravo tecnicamente. Até porque esse é um tema cansativo, né? Mas sem sombra de dúvida, dar inteligência, eu preciso construir uma informação e um conhecimento importante. Veja bem, o contexto da pressão arterial, ele começou a ser estudado em 1881. Em 2024, terceiro milênio, pouco mais de 100 anos depois, nós temos uma incidência de um caso de alteração de pressão arterial para cada 3 pessoas. Pressão arterial alta é a maior incidência de acidente vascular cerebral, AVC, e de infarto, e uma das principais causas de morte no mundo. Nós não estamos falando de moda. A fibromialgia, que é um quadro hoje muito comum, quase crônico dentro da nossa sociedade, foi falado pela primeira vez em 1992, um pouco mais de 30 anos para cá. E a incidência da fibromialgia na população, ela alcança quase 22% das pessoas. Nós não estamos falando de moda. Vamos para uma questão emocional, vamos falar da depressão, que tanto se fala. A depressão, ela começou a ser falada oficialmente em 1860. E nós temos hoje 300 milhões de pessoas diagnosticadas com quadro depressivo. Considerando que esse dado, ele não alcança uma totalidade de pessoas não diagnosticadas. Então, provavelmente, nós temos mais do que 300 milhões de pessoas diagnosticadas na condição autista. Nós não estamos falando de moda. Vamos falar de obesidade? A Organização Mundial de Saúde, oficialmente, em 2013, considerou a obesidade como um quadro patológico, como uma doença crônica. E nós temos em 2024 32,6% da população mundial enquadrada na questão da obesidade. E a obesidade também é uma causa muito forte em cardiopatia, em doenças neurológicas, doenças endócrinas e, consequentemente, como causa de morte. Nós não estamos falando de uma moda. Endometriose, uma doença feminina. A endometriose começou a ser falada também em 1870 e hoje nós temos 70 milhões de mulheres diagnosticadas com quadros de endometriose. Nós não estamos falando de moda. E o autismo? Gente, o autismo começou a ser falado em 1908, um pouco mais tarde do que as patologias que eu acabei de falar. E hoje, segundo o CDC norte-americano, na última pesquisa publicada no passado, nós temos 1 a cada 36 crianças diagnosticadas dentro da condição autista. E nós temos uma população adulta que já passou pela infância, numa época em que não se falava e não se tinha o conhecimento que se tem hoje sobre a condição autista, também diagnosticada numa proporção muito grande. Logo, nós também não estamos falando de moda. Quando nós falamos de saúde e doença, do processo saúde e doença, nós estamos falando de ciência. Quando nós falamos do processo saúde e doença, nós estamos falando em desenvolver instrumentos e técnicas para aprimorar e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu relatei aqui algumas patologias, das quais algumas delas também já foram taxadas de moda. Eu tenho 31 anos de clínica e eu tive a oportunidade de conviver com pacientes depressivos nos anos 90, que eram também achincalhados
pelas pessoas, ouvindo que era falta de serviço, era falta de Deus. Já trabalhei com pacientes com fibromialgia que passaram pelo mesmo processo. Então, a questão da moda nada mais é do que um julgamento precipitado, pautado numa falta de informação e de conhecimento, que desrespeita e que desqualifica um indivíduo em sofrimento. E isso é muito pobre, isso é miserável. Isso tira a dignidade do ser humano. Então nós precisamos trabalhar com informação e não com achismo. Chega de o autismo estar na moda. O autismo é uma realidade.